Capítulo 1. O Êxodo, a mão de Deus que liberta. A história do Êxodo não é apenas sobre um povo que sai do Egito. É sobre um Deus que entra na história para libertar corações aprisionados. A travessia começa muito antes do Mar Vermelho, ela começa dentro da alma. Antes de Deus abrir o mar, ele precisou abrir o coração de um povo acostumado ao cativeiro. Antes de libertar os corpos, ele precisou reacender a fé que o tempo e o sofrimento haviam apagado. O Egito é mais do que um lugar no mapa, é um estado da alma. É a região invisível onde muitos vivem mesmo depois de terem sido libertos. É a rotina que escraviza, o medo que controla, a dor que dita o ritmo da vida. Há pessoas que nunca sentiram o peso de correntes físicas, mas vivem acorrentadas por lembranças, por vozes do passado, por culpas que insistem em se repetir. O Êxodo é o grito de Deus dizendo: basta. Já é tempo de sair. A mão que liberta é a mesma que molda. Deus não apenas intervém na história, ele transforma a história. Ele ouve o clamor, vê o sofrimento e desce para agir. Mas, antes de mudar o cenário, muda o interior. Quando Deus escolheu Moisés, não estava apenas levantando um libertador, estava dando rosto à sua compaixão. A missão de Moisés não era apenas tirar o povo do Egito, mas ensinar-lhes que o Deus dos céus ainda se importava com escravos da terra. Por 400 anos, Israel aprendeu a sobreviver. Trabalharam para um faraó que não conhecia o Deus de seus pais. As promessas pareciam esquecidas, e a fé, enfraquecida. O desespero havia se tornado normal. Mas, em meio ao silêncio, uma chama ainda ardia, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó continuava atento. O silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. Quando o tempo se cumpriu, o clamor subiu, e Deus agiu. Deus sempre tem um tempo certo para libertar. E quando esse tempo chega, nada pode impedir a mão dele. Mas a libertação, para ser completa, exige obediência. Moisés teve de enfrentar o faraó, mas também o medo. O povo teve de enfrentar o inimigo, mas também a si mesmo. Porque todo êxodo começa com um confronto, não apenas com as forças externas, mas com as internas. O faraó que mais dificulta a saída não é o que está no trono, mas o que vive dentro de nós. Aquele que diz fica, é mais seguro ser escravo do que livre. A travessia começou com passos trêmulos, guiados pela fé. À frente, um mar impossível, atrás, um exército determinado. Entre os dois, um povo recém-liberto, ainda aprendendo a confiar. Mas a mão de Deus não liberta para abandonar. Quando tudo parecia perdido, o vento soprou, e o mar se abriu. E naquele instante, o que era obstáculo se tornou caminho. Deus não removeu o mar, ele o dividiu. Porque há coisas que não desaparecem, mas se transformam quando tocadas pela fé. A travessia do mar é o retrato da jornada espiritual de todos nós. De um lado, o passado que grita. Do outro, o futuro que ainda não se vê. No meio, o chão incerto da confiança. É ali que o milagre acontece, não no conforto da margem, mas na coragem de avançar mesmo sem entender. A fé não é a ausência de medo, é a decisão de caminhar mesmo tremendo. Quando os pés de Israel tocaram o outro lado, o Egito havia ficado para trás, mas o deserto estava pela frente. E é aí que começa o verdadeiro desafio. Deus os tirou do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles. A libertação do corpo foi instantânea, a libertação da mente seria um processo. O milagre abre o caminho, mas a transformação ensina a andar. A mão de Deus que liberta é também a que disciplina, a que ensina, a que cura. O mesmo Deus que abre o mar, depois conduz pelo deserto. Porque a liberdade não é o fim da história, é o começo de uma nova caminhada. E essa caminhada exige um coração disposto a desaprender o que o cativeiro ensinou. O que Israel ainda não compreendia, e muitos de nós também não, é que Deus não conduz para trás. Mesmo quando parece que o caminho se alonga, Ele está nos levando mais fundo, não mais longe. Cada volta, cada demora, cada travessia é uma lição. Deus não desperdiça deserto, nem atraso. Ele escreve libertações em capítulos, e cada capítulo tem seu próprio milagre. Ser liberto é mais do que mudar de lugar, é mudar de mentalidade.
É sair da rotina da sobrevivência e entrar na jornada da fé. É deixar de servir aos caprichos de um faraó para se submeter à vontade de um pai. É trocar o peso das correntes pela leveza da dependência divina. E essa transição, embora dolorosa, é a única que realmente nos leva à promessa. Quando olhamos para o Êxodo, percebemos que a história não é apenas sobre o passado, é sobre nós. Porque todos nós temos um Egito para deixar. Todos nós temos um faraó a enfrentar. Todos nós temos um mar a atravessar. Mas também todos nós temos uma promessa à nossa espera, e um Deus que não desiste até nos ver chegar. O Êxodo é o testemunho de que a liberdade é o maior presente de Deus, mas também a maior responsabilidade do homem. Ser livre exige fé, coragem e memória. Fé para seguir, coragem para enfrentar, e memória para nunca esquecer o que Deus já fez. Porque a liberdade sem lembrança vira orgulho, e o orgulho reconstrói as correntes que Deus quebrou. A mão que liberta continua estendida. Ela ainda toca, ainda move, ainda conduz. O Deus que abriu o mar continua abrindo caminhos onde não há. E todo aquele que ouvir o chamado da libertação perceberá que o mesmo Deus que agiu por Moisés ainda age hoje, não apenas para tirar o homem do Egito, mas para tirar o Egito do homem.